Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Lado a Lado Cast. Eu sou a Guta Nascimento, sou jornalista e estou aqui hoje para mediar um bate-papo sobre as doenças cardiovasculares, as doenças do nosso coração. E o tema de hoje a gente vai falar muito sobre doenças preveníveis. O que é isso, né? Doenças para as quais existe uma prevenção, que a gente pode preveni-las. E o porquê o Instituto Lado a Lado pela Vida preza muito e tem uma campanha muito bacana que se chama Seu Coração Pede Cuidados. E esse é um tema que interessa para todos nós. Às vezes você pode pensar, não, mas eu não tenho nenhuma doença do coração, ou não tenho nenhum familiar, mas na verdade esse é um assunto que todos nós como sociedade precisamos saber mais. É importante que a gente tenha acesso à informação de qualidade, porque a gente vai falar aqui hoje de números, são números muito assustadores, a quantidade de pessoas que têm algum tipo de doença cardiovascular. Então, para você que está nos assistindo, por favor, nos ajude a compartilhar todo esse conhecimento, tudo que a gente vai falar aqui hoje, por favor, faça chegar a mais pessoas. Esse conteúdo está disponível em várias plataformas do Instituto Lado a Lado pela Vida. Vai ser um prazer ter você com a gente nessa missão. E para conversar com a gente aqui, para esse bate-papo, essa troca de informações, está aqui com a gente dois especialistas, né? Dr. Mozart Suzigam, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar com o senhor novamente. Nós já dividimos aqui um episódio do Lado a Lado Cast. E quem também está aqui com a gente é a doutora Gabriele. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. É um prazer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para começar, então, vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, rapidamente, se vocês puderem contar um pouco onde vocês atuam e como é a atuação profissional de vocês no dia a dia. Doutora Gabriele, quer começar? Pode ser, posso começar, sim. Eu sou nutricionista do GANEP, que é uma equipe de terapia nutricional em nutrologia do Hospital Beneficência Portuguesa. Eu sou coordenadora da equipe já há 19 anos. Fantástico. Nas unidades BP Mirante, como BP Paulista. Eu sou especialista pela Sociedade Brasileira em Nutrição Enteral e Parenteral. Eu tenho especialização em nutrição clínica, em terapia nutricional em doente crítico também, que é doente de UTI, né? Quando a gente fala em doente crítico. E eu sou coordenadora também da EMTN do Hospital BP Mirante. Para quem não sabe o que é EMTN, é Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. Todos os hospitais precisam ter uma EMTN, formada por médico, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, para fazer esse controle aí da terapia nutricional dos hospitais. Então, minha vida é praticamente ali na Beneficência Portuguesa e no consultório, né? Eu fico também no consultório, vendo os pacientes diversos que eu tenho todo o prazer do mundo em atendê-los. Sim, fantástico. A gente vai falar muito sobre a importância da nutrição, né? É muito importante a gente saber as melhores práticas para prevenir todas essas doenças, né? Doutor Mozart, por favor. Olá a todos, prazer. Eu sou o Dr. Mozart Suzigam. Obrigado pelo convite, Guta. É um prazer compor a mesa aqui com vocês. E parabéns pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, pelo serviço que faz em educação e saúde. Eu sou cardiologista de formação, trabalho em UTI, inclusive atuo com GANEP no dia a dia e faço consultório particular e também faço parte do serviço de check-up do Hospital Sírio-Libanês e também divulgo informação em saúde no meu canal do YouTube. Chama o Seu Cardiologista. Fantástico. E vai ser muito legal conversar com vocês aqui hoje. É fantástico o seu canal. Desde que nós nos conhecemos no episódio anterior, eu sigo e acompanho. É excelente o seu conteúdo e muito útil, né? Obrigado. Para todo mundo que assiste. Nós estamos no mês que é chamado Setembro Vermelho, que é o mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. E o Instituto Lado a Lado pela Vida, através da campanha Siga Seu Coração e desse episódio do Lado a Lado Cast, está trazendo mais um conteúdo aí repleto de informações acessíveis, conversadas de um jeito que a gente entende. As doenças do coração são a maior causa de mortes no mundo. E esse número aqui que eu vou falar para vocês é muito assustador. Atualmente, só no Brasil, 14 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de doença cardiovascular. É muita gente. Quando a gente para colocar em contexto, né, números, 14 milhões, são 14 milhões de pacientes
São pessoas, são famílias, são pais, são irmãos, são mães, são tias. É todo um círculo social, são os nossos amigos, são os nossos familiares. E é um número que é muito assustador, porque nós somos uma população, segundo o último censo, de 203 milhões de brasileiros. O que significa que mais de 5% da nossa população tem algum tipo de doença cardiovascular. Por isso é tão importante, como eu falei lá no início, que todos nós saibamos mais sobre esse assunto, sobretudo sobre a prevenção. Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia e compartilhando informações seguras, informações com fontes muito reconhecidas, para que a gente tenha uma maior consciência como sociedade de que são doenças preveníveis, que a gente não chegue, que uma pessoa não chegue nessa etapa de ter um infarto, de ter um AVC, alguma consequência mais grave das doenças cardiovasculares. Então, vou começar aqui nessa primeira rodada com os nossos médicos falando, sobretudo, é muito importante, mesmo quem não tem ainda uma doença, quando eu falo ainda, não é uma condenação de que as pessoas vão ter, né? Mas a gente sabe que por causa dos números, se a gente não cuidar, é muito provável que a gente possa chegar e fazer parte dessa estatística tão assustadora. Sim. De ter tanta gente assim, né? Então, queria começar com o senhor, doutor Moser, por favor, se o senhor pode falar um pouquinho sobre o cenário das doenças cardiovasculares no Brasil e as consequências na prática desses números tão grandes. Como é que é o dia a dia, por exemplo, de hospitais, clínicas, consultórios, com tanta gente com problema do coração? Para falar sobre doença cardiovascular, a gente precisa entender primeiro o que são as doenças cardiovasculares, né? Esse nomão. Sim. Doenças cardiovasculares são doenças cardíacas e doenças que envolvem os vasos sanguíneos do nosso corpo. Então, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de arritmias, insuficiência cardíaca, infarto, AVC, outras doenças que envolvem as artérias periféricas do nosso corpo. Para mostrar o quanto esses números são importantes, que você citou, 1/3 de todas as causas de morte são de doenças cardiovasculares. Sim. Ou seja, 1 a cada 3 pessoas, infelizmente, morre de doença cardiovascular. Quando a gente fala de doenças que a gente consegue prevenir, a gente tem muitos fatores de risco que são decorrência de hábitos de vida não saudáveis, de hábitos de vida que não são muito corretos e não trazem uma saúde adequada. E isso, com o tempo, vai aumentar o nosso risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, mas quando a gente fala de prevenção, a gente está falando do principal ativo que a gente pode agir. Né? Que é evitar com que a doença apareça. Isso é importantíssimo. E só para engatar já uma pergunta, por que a gente pode usar esse termo prevenível? Quando a gente fala doenças preveníveis, por que a gente pode afirmar que elas são possíveis de serem previstas? Como você falou previamente, não tem como a gente falar que alguém vai ter doença cardiovascular daqui 30, 50 anos. Sim. Mas a gente consegue prever que se a pessoa não cuidar da pressão, se a pessoa não cuidar da alimentação, se ela tiver diabetes descontrolado, se ela não fizer atividade física, ela vai somando fatores de risco e aumenta a probabilidade dela de desenvolver alguma doença no futuro. Então, quando a gente fala de medicina, a gente fala de probabilidade. E quanto mais você, entre aspas, sai fora do ideal, maiores são os seus riscos. Né? E quando a gente fala de prevenção, que se eu consigo, no decorrer da vida, evitar essas doenças ou tratá-las de maneira adequada, eu vou evitar com que eu some risco no futuro e desenvolva essas doenças. Então, eu reduzo muito o meu risco. Moser, com certeza eu não vou ter nada? Impossível a gente afirmar, mas a gente diminui muito esse risco. Mas o senhor acha que a população brasileira tem consciência disso? O senhor observa isso na prática ali no consultório? Eu acho que vem melhorando, tá? Como você falou, né? A gente tem muita fonte de disseminação de informação em saúde, nas redes sociais, principalmente. E as pessoas, elas vêm cada vez mais tendo interesse em aprender. Então, eu sinto que isso vem melhorando aos poucos, porque a educação em saúde, para mim, é o maior segredo para a gente prevenir doença. Porque não adianta nada a gente querer estar aqui falando que tem que prevenir infarto, prevenir AVC, se as pessoas que estão ouvindo não, de fato, compreendem a importância do que a gente vai falar. Se ela não compreende, ela não vai agir, porque não é fácil. Não é fácil você se cuidar no dia a dia, né? Sim, era esse o ponto, talvez. Será que as pessoas também têm consciência do que essas doenças podem causar a longo prazo?
Tem pesquisa mostrando que sei lá, até 1/3 dos hipertensos eles não sabem que a hipertensão pode causar infarto, por exemplo. E a principal causa, o principal fator de risco para infarto é a pressão alta não controlada ou mal controlada. Então, infelizmente, as pessoas não sabem. É muito difícil a gente saber sobre saúde, né? Sim. Então, a gente não tem educação em saúde na escola, a gente não conversa muito disso numa mesa de café da manhã com a família. Então, a gente não cresce aprendendo sobre saúde. E, de fato, é um ativo muito importante na nossa vida. A nossa saúde é única, né? A gente só tem uma. Então, a educação acho que tem melhorado, mas precisa melhorar muito mais. Doutora Gabriele, do ponto de vista da nutrição, o que a senhora observa sobre essa consciência das pessoas sobre a relação entre a nutrição e as doenças cardiovasculares? Ela existe? As pessoas fazem essa ligação, desconhecem? O que a senhora vê? Então, do ponto de vista nutricional, como o Dr. Moser falou, nós sabemos que a informação poderia ser mais, né, mas a gente sabe que ela existe, né? Nós temos muitas informações aí, seja em redes sociais, seja na internet, seja em campanhas. Poderia ser melhor? Poderia, né? A educação pública poderia focar muito mais nesses assuntos. Mas o que eu observo, por exemplo, em consultório, é que muitas vezes essa prevenção, digamos assim, ela demanda um pouco de esforço, né, do paciente, porque você tem que evitar isso, tem que evitar aquilo, né, tem que evitar certos alimentos, e quer queira, quer não, esses alimentos são mais gostosos, né, os que causam mais danos à nossa saúde, eles são um pouquinho mais gostosos, e para essa pessoa deixar, ela até tem essa consciência de que o alimento faz mal, mas para ela conseguir seguir esse caminho, muitas vezes é muito difícil. Às vezes, até no começo, elas fazem um tratamento, mas depois elas cansam e voltam atrás, voltam a comer. E o que não pode é isso, né? O que não pode é isso. A pessoa tem que entender que isso é um tratamento, é pro resto da vida. Isso é contínuo, seja para prevenir ou seja já como um tratamento de uma doença já instalada, né? É isso que eu queria perguntar. A gente está falando ali um pouco da prevenção, a gente sabe o quanto é difícil a mudança dos hábitos, né? E quem já está em tratamento? A senhora observa, as pessoas conseguem manter tudo isso que elas precisariam durante um tratamento? A gente fica no pé. Isso é ótimo. Mas muitos conseguem, não tem um número exato para te falar, mas assim, muitos pacientes conseguem, outros não, outros preferem, como eu posso dizer, o bem-estar momentâneo, né? Do que prevenir essa doença, pensando num futuro mais longo, mas é complicado. Um detalhe importante sobre isso, que os pacientes, depois que eles têm uma condição grave, então, internou na UTI com infarto e recebeu alta, a gente vê aí que o interesse em aprender sobre a saúde, o interesse em se cuidar, como é melhor, isso acontece nos meses subsequentes, né? O problema é que esse paciente, com o tempo, entre aspas, vai esquecendo do que aconteceu, vai esquecendo do trauma, e as coisas não se mantêm. Então, os pacientes pós esses eventos mais traumáticos, principalmente AVC, infarto, enfim, doenças que causam uma internação prolongada, fazem... Durante um tempo, né? Seguem ali. Eles seguem, eles mudam, eles têm interesse de ir atrás, mas isso, infelizmente, se perde. Se perde, exato. E se não for... Quando a gente está falando de sobrevida, a gente está falando de 5, 10, 20 anos. Não adianta fazer 6 meses, né? Sim. Então, é muito difícil. É muito difícil. Então, quer contribuir mais com alguma coisa, doutora? Não, eu ia só contar um caso que eu acho muito interessante de um pai de uma amiga muito próxima até, né? Ele estava numa condição cardíaca, assim, extremamente perigosa, foi para uma cirurgia cardíaca às pressas, fez uma revascularização do miocárdio, ficou ali entre a vida e a morte, na UTI, aí saiu daquele quadro crítico ali naquele momento, nunca mais vou fumar, nunca mais vou fazer isso, vou seguir atividade física. E assim, seguiu durante um tempo, mas passou-se um tempo... Uma recaída. Já voltou, então assim, as pessoas, como o Dr. Moser falou, elas têm essa preocupação, durante um tempo se segue, mas não digo que é impossível, mas existem essas situações que as pessoas elas não conseguem dar uma continuidade ao tratamento. Né? Mesmo pensando a longo prazo, não conseguem.
Então, tá vendo? Para você que está nos assistindo, tudo que a gente está falando aqui são coisas muito importantes porque a gente sabe a dificuldade das pessoas, né? Durante o dia a dia delas, de fazer as coisas de maneira correta. Mas é muito importante que a gente reforce sempre esses pontos, que a gente apoie, nós que estamos ao lado de uma pessoa, ou nós mesmos, muitas vezes, que somos pacientes e portadores de alguma doença cardiovascular, que a gente tenha essa consciência permanente. Então, para você que está nos assistindo, que quer saber mais, por favor, pode escrever aí nos comentários do YouTube, deixa uma pergunta, alguma coisa que você queira contribuir, algum caso que você queira contar, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, escreve aí, pode escrever. A equipe do Lado a Lado está sempre de olho aí em todos os comentários, a gente encaminha as perguntas para os especialistas, eles respondem e vai ser um prazer te ouvir a sua experiência, ouvir a sua dificuldade e ouvir também as suas vitórias. Você que está aí nessa jornada como paciente também, ou que tem um familiar que também tem conquistas, a gente gosta de ouvir as histórias boas também, para poder compartilhar também casos, né, em que as pessoas conseguiram fazer essa mudança, que a gente sabe que não é difícil, mas ela é necessária e ela é de longo prazo, né, como vocês muito bem reforçaram. E entrando agora nos fatores de risco, os chamados fatores de risco, que são vários, a gente sabe, sedentarismo, a gente já falou aqui, né, de algum deles, alimentação, tabagismo e acho que até mesmo histórico familiar, né, pode contribuir para alguma coisa. Aí queria perguntar, doutora Gabriele, a alimentação, a gente sabe, tem um papel fundamental na nossa saúde, mas você pode falar um pouquinho mais sobre o aspecto nutricional? Como é que a gente pode prevenir, do ponto de vista da nutrição, as doenças do coração? Sim, claro. Bom, do ponto de vista nutricional, como você já disse, mas só frisando aqui, a gente sabe que a prevenção, ela tem um papel fundamental na diminuição da incidência dessas doenças cardiovasculares, da gravidade dessas doenças também, né? E quando a gente fala em nutrição e prevenção, a gente está falando sobre uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada, balanceada, controle de peso, consumo de álcool moderado e, importante também frisar aqui, os outros pilares que estão envolvidos aí com a prevenção, que é o não fumar, prática de atividade física moderada, a gente fala em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana, e também o gerenciamento do estresse também, eu acho muito importante a gente falar nisso, né? Sim. Esse mundo estressante que a gente vive, tem pessoas que absorvem isso muito mais facilmente, e é extremamente importante também para a saúde do coração esse gerenciamento. As pessoas procurarem fazer algum tipo de atividade, como meditação, yoga, algum tipo de atividade que alivie esses sintomas de estresse também. Mas, voltando ao pilar alimentação, é possível a gente prevenir as doenças do coração como, por exemplo, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, carnes magras, castanhas. Extremamente importante falar sobre a diminuição do consumo de açúcar, diminuição do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Hoje em dia a gente fala aquela frase que é descascar mais e desempalar menos, sim, né? Sim. Também a diminuição do consumo de sódio, diminuição do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, gorduras trans. Sim. Então, são diversos manejos da alimentação que a gente consegue fazer para prevenir, sim, as doenças cardiovasculares. Sim, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da atividade física. Não significa que a pessoa tem que ficar malhando horas numa academia, né? Porque 150 minutos diluídos ao longo de uma semana, por exemplo, isso te dá uma prática ali diária de uma caminhada, alguma coisa que você possa fazer e que caiba. A gente sabe que todo mundo está com uma vida extremamente corrida, né? A gente não consegue encaixar várias coisas que a gente gostaria, mas é importante você saber que uma prática moderada já de exercício já consegue fazer tanto, né? Um outro ponto também que você tocou que eu achei muito importante é a questão do estresse.
Sim. Porque a gente leva uma vida, né? O estresse está muito presente na nossa vida, a tensão, o corpo mais tenso por uma série de fatores no dia a dia. E aí eu lembro de uma frase, doutor Moza, me corrija se eu estiver errada. Quando eu li, ela foi atribuída ao doutor Adib Jatene, né? Uma referência aí na cardiologia. E eu não sei se é uma frase dele ou é uma frase que os cardiologistas falam, mas eu nunca esqueci que às vezes quando chega um paciente com um infarto, um pai de família, alguma coisa, as pessoas falam: meu marido trabalha demais, está matando ele, meu pai vai estar se matando de trabalhar. E aí tem uma frase que os cardiologistas falam que o trabalho não mata, o que mata é a raiva. E eu nunca esqueci disso, que não é necessariamente uma carga horária. É claro que a carga horária excessiva, né, estamos falando de abusos e de excessos, ela obviamente vai trazer outros impactos. Mas eu nunca esqueci isso, que às vezes não é o fato de você trabalhar demais, é o fato dessa administração de estresse, de raiva, né, que a gente vai acumulando numa vida tão difícil como tão, né? Nós vivemos tempos difíceis de maneira geral, né, com vários desafios. O que o senhor gostaria de contribuir, doutor Moza, nessa conversa sobre o que são fatores de risco e o que a gente pode ressaltar nos fatores de risco em relação à prevenção? Perfeito. Só pegando o gancho em relação à saúde mental, ao estresse. Sim. Impossível a gente não ter estresse. Sim. Né? Isso faz parte do dia a dia. Eu tenho, ela tem, a senhora, todos nós. Todo mundo tem. O problema é que o estresse em excesso e não controlado vai aumentar a nossa pressão arterial, vai aumentar a nossa frequência cardíaca, vai aumentar a nossa compulsão alimentar, vai atrapalhar o nosso sono, vai aumentar a nossa necessidade por café. Isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve, em que os pacientes eles se colocam em um risco muito grande, né? E quando a gente fala de atividade física, é um ponto importantíssimo, que o que eu gosto de falar para muitos pacientes que são sedentários, ou seja, que não praticam atividade física, basicamente, é que esses minutos semanais são importantíssimos. Então, o que a OMS recomenda? 150 a 300 minutos semanais de atividade de moderada intensidade. Caminhar. Por exemplo, uma caminhada leve, limpar a casa. Sim. Isso é uma atividade um pouco mais discreta. O que seria moderado é caminhar no parque, você fazer uma hidroginástica, você fazer uma natação leve, fazer uma caminhada na esteira da academia. Moderado, para ficar fácil das pessoas entenderem, se eu estivesse com você, Guta, no parque, a gente estivesse fazendo uma caminhada ou uma corrida leve, a gente estivesse conseguindo falar palavras completas, estivesse conseguindo conversar. Tá. Quando a gente fala de atividade vigorosa, é aquela que a palavra fica entrecortada, a gente não consegue completar as frases. Fôlego. Exato. E daí, quando a gente fala de atividade vigorosa, é de 75 a 150 minutos semanais distribuídos na maior quantidade de dias possíveis. Mas mais do que isso, de procurar essa excelência do que seria o 100% ideal, é sair do sedentarismo. Então, por exemplo, o nosso comportamento no momento é sedentário. Eu estou com baixíssimo gasto de energia para estar aqui sentado conversando com vocês. Sim. E as pessoas, principalmente pelo trabalho, elas passam muito tempo sentadas durante o dia, muito tempo paradas. Isso faz muito mal. Eu prefiro que uma pessoa fique menos parada e faça menos exercício do que faça muito exercício e fique muito parada. Tá? Então, a gente passa hoje 12, 14 horas numa mesa de escritório, isso é fácil, é comum, todo mundo conhece. Sim. Isso faz muito mal, está mais que provado. Então, pacientes que saem do sedentarismo, já explico um pouco melhor, para fazer de 20 a 30 minutos de atividade física diária, de intensidade moderada, diminui em 20 a 30% o risco de mortalidade por todas as causas. Então, essa diferença, isso parece pouco, mas é muita diferença. Né? Então, sair do sedentarismo é muito mais importante. Tá? Outros pontos importantíssimos, além, né, só para complementar o que a doutora falou, você avaliar como que estão os seus exames. Então, assim, saiba seus números. Saber como que está a sua circunferência abdominal, saber como que está a sua pressão arterial. Tem paciente que a gente pergunta da pressão arterial, 40 anos de idade, não sabe o valor da pressão arterial, nunca mediu, né? Então, saiba seu valor de pressão arterial, seu valor de glicemia, seu valor de colesterol e outros exames, obviamente, seja examinado por um médico, né? Então, isso é muito importante também para ajudar esse paciente a prevenir as doenças, né? Porque daí ele vai poder diagnosticar. Uma outra questão também que eu queria pedir para que vocês dois contribuíssem, cada um do ponto de vista da sua área, é sobre a questão do histórico familiar. Doutora Gabriele, na casa da nutrição, pacientes com obesidade têm uma relação, o histórico familiar pode contribuir ou não? Tem algo no histórico familiar do ponto de vista da nutrição que pode se tornar um fator de risco? Sim, a gente sabe que
perdão, desculpa, só para ver se eu entendi. Você quer saber se o histórico familiar desse O paciente... paciente coloca ele numa situação, Sim. uma situação de mais risco, digamos assim, de desenvolver. Sim. Quando já tem essa herança, digamos, familiar, Sim. as chances, né? Se o doutor até puder me corrigir se eu estiver errada, mas eu creio as chances elas são aumentadas mesmo para quem já tem essa herança familiar, né? Sim. Mas muitas vezes o que a gente vê no consultório é que a pessoa, por às vezes ter um peso saudável, estar com os exames em dia e tem essa herança e tem essa herança familiar, digamos assim, tem essa história familiar, muitas vezes ela pensa que com ela nada vai acontecer, porque está lá hoje, mas é o hoje, um peso saudável, uns exames saudáveis, mas a gente sabe que a prevenção, o tratamento tem que ser de agora para sempre, porque você já tem essa herança na sua família. Sim. Pode vir a acontecer com você também. Suas chances são aumentadas. Sim. Né? Então, você precisa fazer essa prevenção, dieta saudável, prática de atividade física, porque pode ser que, se não se cuide, tudo aconteça mais rápido na sua vida. Sim, e do ponto de vista, por exemplo, de quem tem uma herança na família, por exemplo, de obesidade, isso é um fator, ou de, às vezes, de alcoolismo, né? De um excesso de consumo de bebidas alcoólicas, enfim, isso conta também como fator de risco? Conta sim. A gente sabe que esses fatores de risco estão extremamente envolvidos com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A gente tem que cuidar, tem que controlar. A gente sabe que a obesidade vai levar a outras complicações metabólicas extremamente importantes que estão também envolvidas com o desenvolvimento, o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, tem que ter esse controle, sim, dessas doenças prévias, digamos assim, desses fatores de risco. Tabagismo, um histórico familiar. Quem não fuma, mas tem pais fumantes ou que fumaram muito, isso pode ser um fator de risco ou não? O principal em relação a tudo isso, antes de responder, o tabagismo, a gente tem o tabagismo passivo, né? Que é Isso. perigosíssimo, Sim. né? Então, quando a gente está no ambiente com pessoas que fumam. Mas falando sobre a questão da obesidade, de comportamentos, de hábitos de vida, a questão da gente ter histórico familiar é que as pessoas elas estão inseridas num ambiente propenso... Obesogênico, né? Exatamente. Então, se, por exemplo, os pais eles têm obesidade, uma alimentação não muito adequada, os filhos têm grande chance de não ter uma alimentação muito legal, né? Se eles estão num ambiente em que não a prática de atividade física não é uma rotina, então a grande chance deles não se inserirem em atividade física é maior, né? Então, olha, 55% dos brasileiros adultos têm sobrepeso. Ou seja, IMC acima de 25. E 19, quase 20% dos brasileiros têm obesidade. E esses números no mundo, eles tendem até 2050, se eu não me engano, a atingir números alarmantes de quase metade da população. A população americana, com norte-americana, né? Também. Com sobrepeso e obesidade. E o Brasil não está muito atrás da população americana. Né? E então, obviamente, isso é importantíssimo, a gente, entre aspas, cuidar da obesidade, né? Mas mais do que isso, é entender que a obesidade ela é reflexo de uma base de conhecimento da sua saúde, de uma base dos cuidados da sua saúde que vai levar a muitas outras doenças. Obviamente, a obesidade por si só, então quando a gente fala de obesidade, a gente está muito preocupado com aquela gordura visceral, gordura abdominal, que aumenta o risco de hipertensão, diabetes, AVC, infarto, tudo que vocês imaginarem. Então, mais importante do que a gente entender que a obesidade é um fator de risco e aumenta o risco tanto de hipertensão, diabetes, arritmia, insuficiência cardíaca, todas as doenças que vocês imaginarem, é que a pessoa com obesidade, ela não está apresentando hábitos de vida saudáveis. Né? E aqui eu vou lembrar um ponto que a gente não citou até agora, a gente citou tabagismo, atividade física, exames, sono. Então, as pessoas que têm um sono de má qualidade, seja ela tenha ela ou não a apneia do sono, né, que são os casos mais graves, mas que dormem de uma maneira insuficiente, dormem poucas horas, não têm um sono de qualidade, essas pessoas aumentam o seu risco cardiovascular, aumentam o seu risco de obesidade. Se uma pessoa dorme mal, Guta, de um dia para o outro, no dia seguinte, ela vai ter mais vontade de comer alimentos calóricos, ela vai ter a resistência à insulina, que é aquela base do diabetes, fica aumentada, a pressão arterial no dia seguinte está maior e ela não tem muito mais disposição para fazer atividade física e é aquele ciclo vicioso também, né? Então, é muito importante a gente cuidar do ciclo que a gente vive, né? Do ambiente que a gente vive. Isso, o que é muito difícil.
o que é muito difícil, não é fácil. E nós somos uma geração, quando eu falo como geração, todos nós que estamos vivos neste momento, né, somos uma geração que está vivendo um déficit de sono, né? Em Sim. todas as sociedades a gente observa muito isso. Estamos visivelmente dormindo menos. É bonito né? dormir pouco, né? Tem também uma cultura, às vezes uma cultura corporativa de que, Perfeito. não, virei à noite, Exato. vamos lá. Você tem, na área de tecnologia, os hackathons que você propõe desafios de 72 horas seguidas. Eu falo, meu Deus, Não. né? E uma falsa sensação de que isso te deixa mais produtivo, né? Te deixa mais sharp mind, como eles falam, e é completamente o contrário. Não, né? com certeza não é. Com certeza não é. É perigosíssimo dormir pouco. O que as sociedades orientam, basicamente, é que você durma ali entre 6 a 8 horas, até 9 horas a população adulta, né? Obviamente, tem as pessoas que são que podem ficar bem com 6 horas de sono. Mas isso, do ponto de vista de saúde, não é adequado. Né? A gente sabe que não é adequado. Então, a maioria das pessoas, o ideal é que durma entre 7 e 9 horas por noite. Isso é importante. E queria conversar também com você que está nos assistindo um pouco. No caso, se você não tem esse histórico de doenças cardiovasculares, mas você convive com pessoas de alguma forma, seja no seu círculo social, no seu círculo familiar, que tem algum tipo de doença cardiovascular. Falando então um pouquinho sobre prevenção dos eventos cardiovasculares, os mais conhecidos como infarto, como o AVC, nesse ponto a gente sabe que todo mundo tem que ter atenção. Tanto quem já convive com as doenças do coração, quanto quem não convive também. Então, doutor Moser, a gente queria perguntar para o senhor como é que a gente pode diferenciar os cuidados que esses dois grupos, quem convive, quem não tem, quem já tem, que cuidados se deve ter no dia a dia para proporcionar os devidos cuidados com o coração? Perfeito. Então, acho que é bom a gente separar aqui os cuidados de prevenção primária. O que é prevenção primária? O paciente ainda não teve AVC e não teve infarto. Então, por exemplo, ele só tem pressão alta. Né? Prevenção secundária, o paciente já teve um infarto ou já teve um AVC, ele quer evitar ter um novo episódio, que é um risco aumentado em quem já teve. E existe terciário e quaternário. Sim. De todo modo, a base dessas duas doenças é muito semelhante. É igual, os fatores disso são iguais. Né? Então, os cuidados para quem quer prevenir é tudo que a gente está conversando aqui. Sim. Ter hábitos de vida saudáveis, cuidar da sua pressão arterial, cuidar da glicemia, cuidar do colesterol, dormir bem, evitar a exposição a tóxicos como cigarro, bebida alcoólica, uma coisa que a gente não recomenda beber, obviamente, né? Mas evitar excessos, né? Por favor. Cuidar da saúde mental é importantíssimo. Mas mais do que desses pacientes, se a gente falar da prevenção secundária, ou seja, de quem já teve a doença, importantíssimo, um conselho que eu dou é que você fique próximo ao seu médico. Por quê? Estando próximo ao seu médico ou do seu nutricionista, voltando frequentemente em consultas médicas, você vai estar muito bem assessorado. Então, é que nem quando a gente faz terapia. Não adianta você fazer terapia hoje e fazer daqui 3 meses, daqui 5 meses. Tem que ser um tratamento contínuo. Sim. E o cuidado de saúde, quando a gente vê que o paciente ele volta com mais frequência no seu consultório, você vai ajudando ele com estratégias de melhorar os seus hábitos de vida, vai aparando as arestas, vai cuidando precocemente de alguma coisa que está saindo errada, faz um exame mais precoce, né? Então, eu acho que o principal para esses pacientes, além de todos aqueles cuidados dos pacientes que estão querendo prevenir doença, desses pacientes que já tiveram, então, portanto, são mais de alto risco cardiovascular, é que estejam próximos do sistema de saúde, dos seus médicos. A gente sabe que isso não é fácil. Tem toda a questão socioeconômica do nosso país, né? Mas a gente dispõe aí de muitas políticas públicas também, nas UBSs, nos AMEs, né? Que tem cuidados, tem serviço de educação. Então, é importante, se você tem um familiar que tem alguma dessas doenças, procure o posto de saúde perto da sua casa, né? Se você usar o Sistema Único de Saúde, converse, pergunte se tem algum projeto, algum plano especial para esse perfil de paciente, né? Seja em reabilitação, seja em consultas, tá? Certamente algum tratamento diferenciado vai ter. E, doutora Gabriele, na sua área, na nutrição, tem alguma diferença entre esses dois grupos? Quem já convive e quem ainda não convive com a doença? Digamos que, como o Dr. Moser falou, o que ele falou é extremamente importante. O que o paciente precisa, principalmente aqueles que já têm, né, uma doença cardiovascular instalada, que já passaram por algum processo, digamos assim, cardiovascular, alguma incidência cardiovascular, é muito importante
que o tratamento seja contínuo e que ele fique sempre perto da sua equipe de médico, cardiologista, nutricionista, enfim. Esse cuidado não pode deixar de existir. Quando uma pessoa, por exemplo, não tem nenhum tipo de doença, a gente tem que trabalhar na educação, né? Dessa pessoa, desse paciente. A gente tem que trabalhar, educar o que é uma dieta equilibrada, o que deve acrescentar, o que deve retirar da alimentação. Também orientar, faz parte também do nosso trabalho, orientar não só a alimentação, mas orientar também uma prática de atividade física, conciliada com uma boa alimentação, um bom sono, como foi falado. Sim. Também a gente orienta tudo isso. Então, digamos que é um processo de educação contínuo, mas não urgente, digamos assim, né? Essas pessoas que não têm uma doença já instalada. Agora, aquelas que já têm, muitas vezes a gente tem que correr um pouquinho contra o tempo, né? A gente tem que fazer umas intervenções nutricionais mais drásticas para tentar consertar aquilo que já chegou e vamos tentar lutar contra o inimigo que já está ali, né? Pela sua experiência, é uma pergunta que, assim, é uma linha muito fina, digamos assim, chega a ser gramatical, mas pela sua experiência, a senhora acha que as pessoas, elas mais desconhecem, a gente sabe que tem os dois casos, elas mais desconhecem ou elas conhecem, mas falta conseguir esse engajamento com a saúde delas e disso tudo que a gente está conversando? Atualmente, eu acho, minha opinião, tá? Muitas pessoas têm... Tudo bem que a gente tem aí, hoje em dia, as fake news que a gente fala, principalmente em alimentação. A gente vê muito assunto rolando nas redes sociais que não tem embasamento científico e acabam levando a população a certas práticas alimentares que não são saudáveis. Certas crenças de certas que algo, crenças, né? Exatamente. Mas, digamos, falando num modo geral, tá? Alimentação geral, cuidados gerais. Cuidados gerais. Tá. Eu creio que a maioria sabe, sim. Sabe. Mas falta... Muitas vezes as pessoas só vão ter o start quando algo acontece. Né? Sim. Ao invés de começar essa prevenção já anteriormente, né? Gente, eu não sei se vocês, mas eu estou adorando essa nossa conversa porque a gente está conseguindo abordar pontos que a gente sabe que é difícil no dia a dia para as pessoas, né? E a gente está conseguindo explicar, eu acho com muita clareza, que a gente sabe que é difícil, mas é fundamental. É a sua saúde, é a nossa saúde, é a saúde de um ente querido que a gente precisa apoiar, de alguém no nosso trabalho, no nosso círculo social, como eu falei anteriormente. Então, fica aí a gente, assim, eu adoraria ficar aqui conversando horas e horas, mas enfim, né? A gente vai encaminhar depois já aqui para a parte final do programa, mas continua aqui com a gente, porque ainda tem algumas coisas muito, muito importantes para a gente aprender a lidar melhor com essas dificuldades do dia a dia. Guto, eu posso só um adendo em relação com o eu queria também falar. Por favor. Pode falar? Pode. Não, eu só queria falar o seguinte, isso eu falo de uma população que tem acesso à informação, né? Sim. Porque tem muita gente ainda que não tem acesso à informação, não tem uma televisão em casa, não tem um celular, não tem condições de frequentar um especialista. Então, isso eu falo daquelas pessoas que têm acesso, porque quando a gente desdobra isso e a gente vai para uma população mais carente, que não tem acesso à informação, aí sim essas pessoas, eu posso dizer que elas realmente não têm essa base. É muito importante a senhora ressaltar isso, porque a gente vive num país de grande desigualdade. Nós temos uma sociedade com muita desigualdade social e econômica, né? Então, a gente sabe que, assim, a gente lida, eu imagino que vocês lidem, médicos, por exemplo, que trabalham na rede do SUS, na rede privada, você lida com pacientes com acesso à informação muito distintos, né? Então, essa pergunta é muito, eu sei que ela é muito capciosa nesse sentido, né? Mas é justamente para saber, assim, será que as pessoas que têm informação conseguem se engajar ou nem assim elas conseguem? Acho que essa Existe dados sobre isso? Por favor. De que pacientes que têm menor nível de escolaridade, menos tempo de escolaridade, são mais sedentários. Mas a gente não vai entender só porque ele tem menos escolaridade que ele não entende, não. Essas pessoas têm trabalhos que são difíceis, histórico de vida
que é muito Sim. complicado, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Sim. Então, a questão socioeconômica, ela faz muita diferença no cuidado da Claro. saúde, né? Como que você vai pedir para alguém que acorda às 4 da manhã para pegar um metrô, para chegar no trabalho às 8, para voltar para casa às 10 da noite, ter que Sim. cuidar da família, cuidar da casa. Enfim, é uma coisa muito complicada. Mas voltando em relação à nutrição, de fato, é algo muito difícil, porque quando a gente fala de nutrição, alimentação balanceada, dieta, enfim, é uma coisa muito cultural. Né? Então, a pessoa, ela aprende um hábito alimentar e às vezes ela carrega aquilo para o resto da vida. E é muito difícil. Tem pacientes que adultos mesmo que não gostam de comer salada. Mas eles nunca foram ambientados no ambiente em que comia mais salada, né? Só um detalhe, falar para quem está ouvindo, que comer saudável me entendam bem, é simples, mas não é fácil. Então, você não precisa de nada mirabolante. Você precisa de um prato rico em vegetais, cereais, castanhas, azeite de oliva, gorduras boas, né? Pobres em alimentos industrializados. Não é difícil você entender o que você precisa. Mas você colocar isso em prática no dia a dia não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, mas o importante, a gente empoderar as pessoas de conhecimento, e essas pessoas detendo o conhecimento, elas vão tentar no dia a dia delas fazerem pequenas mudanças. Então, o que eu gosto de ensinar? Comece aos poucos. O paciente tem uma alimentação completamente inadequada, se ele mudar aquilo do dia para a noite, ele vai conseguir. Vai durar uma semana. Né? O paciente, ele adora, a vida dele no churrasco na quarta e nos domingos com os amigos. Não precisa abandonar o churrasco. Isso não vai funcionar. Né? Então, mudanças paulatinas, alguma coisa muito lenta, e voltando com o médico, se for possível, conversando, estratégia. Então, você, poxa, em vez de comer aquele prato daquele jeito, não precisa tirar todo aquele prato, mas come metade. Né? Tenta tirar aquele alimento. Poxa, tem gente que... refrigerantes. A gente sabe o malefício, não é refrigerantes, bebidas açucaradas no geral, né? Tem gente que consome uma garrafa, né, de refrigerante por dia. Não tira de uma hora para outra. Diminui. Fazendo desmame, né? Vai te fazendo desmame, vai tirando, vai aprendendo, né? Eu sou essa pessoa. Eu lutei anos para tirar o refrigerante, tive várias recaídas, tentei todo tipo, bebe só no fim de semana, aí quando chegava na segunda-feira, né, tinha bebido muito refrigerante, voltava a beber. Tentei durante anos e anos diversas práticas para conseguir, até que eu consegui. E hoje tenho mais de 15 anos sem tomar refrigerantes. Mas eu sei que foi uma luta com recaídas e eu voltava. Eu falei, não é porque eu tentei e não consegui que eu não vou. Até um dia que deu certo. É o que eu falo para o paciente. Não vou dizer que você vai caminhar para frente sempre, né? A gente dá vários passos para frente, mas às vezes dá 2 para trás, mas não tem problema, não acabou o mundo por conta disso, dá mais outro para frente. Então, a gente sabe que existem, tem que ser um processo muito lento mesmo, um processo com muito auxílio, né? Porque realmente... por isso que os profissionais também estão aí, né? Porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que precisa de auxílio. Então, são recomendações que a gente vai dando. E as pessoas... às vezes, eu costumo falar assim para o paciente. Quando ele chega no consultório, a gente faz uma avaliação da alimentação do paciente. E eu vejo, faço a observação lá, faço os cálculos e tudo mais. Eu falo assim, vamos começar pelo café da manhã? Primeiro, vamos mudar o café da manhã. Aí, a gente faz o teste, dou as orientações, faço as mudanças, peço para voltar depois de um tempo. Conseguiu? Agora vamos passar para o seu almoço, né? O que está de errado no seu almoço? A gente vai devagar, a gente tem que ir encontrando junto com o paciente também estratégias, né? Porque a gente tem que saber também se o paciente vai se adaptar àquilo. Eu não faço as coisas, por exemplo, decido sozinha como vai ser a alimentação do paciente. Eu sempre procuro ajustar junto com ele também, porque não adianta eu propor algo que ele não vai conseguir fazer, que a longo prazo ele não vai conseguir seguir. Então, tem que ser um acordo entre o profissional e o paciente. E a questão também que vocês abordaram, cada um de vocês, o senhor falou das bebidas açucaradas, dos alimentos processados e ultraprocessados, a questão socioeconômica, a gente sabe que muitas vezes, porque esses alimentos são mais baratos. Eles são mais baratos, eles são mais práticos. Uma pessoa que leva no transporte público de uma grande cidade como São Paulo, leva 3 horas para chegar em casa, exausta, não tem
né? Não tem forças para cozinhar para a família. São vários aspectos. A gente sabe que não é fácil, mas eu peço para você que está aí nos assistindo para compartilhar também um pouco alguma vitória que você conseguiu aí nos comentários no YouTube, ou algumas dificuldades, alguma coisa que você está tentando muito, ou conhece alguém que está tentando, enfim. Ou que tipos de dúvidas, porque, por exemplo, tem essa questão das crenças que a gente está falando, das bebidas açucaradas, muitos sucos não são saudáveis. Não é porque está escrito suco que é saudável, né? E eles acabam contribuindo para uma piora. Então, às vezes, a pessoa troca o refrigerante por um suco e é uma bebida açucarada, enfim, que vai te trazer tão malefício. Aí eu não sei caloricamente, nutricionalmente falando, mas a gente sabe que tem alguns alimentos que acabam caindo na crença de que isso é mais saudável e quando você vai ver, não são. Às vezes tem uma carga de sódio muito alta, né? A gente sabe os impactos do sódio, enfim. É uma pesquisa, é uma busca, é uma luta constante, mas vale a pena. É a nossa saúde que está em jogo. O que muito me perguntam, Moza, eu posso comer bacon? Eu posso comer linguiça? Nenhum alimento isoladamente vai causar nenhuma doença. Sim. São padrões alimentares, né? Então, assim, um cardiopata pode comer comidas que não são saudáveis? Pode, mas em pequena quantidade, se ele fizer todo o resto correto, né? Então não tem nada que seja um vilão isoladamente, né? São padrões que são vilões. São combinações. A gente, um prazer conversar com vocês, viu? Tá uma delícia aqui essas conversas, a gente falando francamente, né, sobre as dificuldades no dia a dia, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Peço para você aí deixar registrado sempre aí nos comentários do YouTube o que você achou dessa conversa, o que você gostaria de saber mais. Vamos encaminhando aqui para o final, doutor Moser, alguma coisa que o senhor gostaria de falar para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, alguma coisa que o senhor acha importante das pessoas refletirem sobre isso? A gente falou de muita teoria aqui, né? Mas ó, em relação à prática, o que alguém que está ouvindo esse podcast eu quero que leve em consideração e leve de aprendizado? Tudo que você precisa mudar, mude aos poucos. Faça mudanças muito graduais. E gradual é, de fato, você que não faz atividade física, caminhar 10 minutos. Tá tudo bem. Mas hoje você caminha 10... daqui 2 semanas está caminhando 12. Isso é um processo. Então, mudança de hábito de vida é um processo de educação. É muito difícil. Você não aprende matemática de um dia para a noite, né? Você não aprende nenhuma matéria do dia para a noite. Com a nossa saúde é assim. Imagina alguém que está 40 anos da vida sem hábitos saudáveis, ela mudar da água para o vinho. Não tem como. Então, mude aos poucos, vai na alimentação, coloque uma folha de alface a mais. No dia seguinte, tire um pouco de algum alimento que não seja saudável, atividade física. Se programe para ir ao médico. Tem gente aqui que não faz exame há anos. Então, veja uma pressão arterial, veja como está a sua glicemia. Isso faz diferença também, né? Além de você se cuidar, a gente também tem um papel importante em dar medicação se for necessário. Tá? Isso é importantíssimo, né? Acho que essa é a mensagem. Muito obrigada, doutora Gabriele. O que você gostaria de compartilhar? Não, o mais importante de tudo é pedir, né, e dizer que é extremamente importante sempre procurar se cuidar, né? Não se abandonar, né? E como o Dr. Moser falou, realmente as mudanças elas não vêm do dia para a noite, né? São mudanças que têm que ser feitas aos poucos, né? Tem gente, por exemplo, que não tem o hábito de comer fruta, não tem o hábito de comer nenhum tipo de folha. E não vai ser do dia para a noite que a pessoa vai colocar isso na sua alimentação, mas é como ele falou, um dia um pouquinho disso, outro dia tira, nem que seja uma colher de arroz, mas eu vou retirar só uma. A gente vai fazendo o balanceamento da alimentação devagar, mas o importante é que esse processo seja contínuo e que não tenha vontade de desistir, né? Que a pessoa tem que saber que todo aquele esforço que ela está fazendo é para uma causa boa, é para cuidar da saúde. As pessoas não podem se abandonar. Sim, nossa, fantástica essa frase. A gente não pode se abandonar, né? Muito obrigada por estar aqui presente, por compartilhar todo o seu conhecimento, por deixar essa mensagem. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente. Prazer, tudo Doutor meu. Moza, seu canal, por favor, do YouTube, para quem está assistindo a gente. O Seu Cardiologista. Fantástico. Se inscrevam lá. E das mensagens aqui embaixo, pessoal, pode mandar comentário, tira dúvida. Eu, pessoalmente, vou responder. Então, deixa aqui
o seu comentário, a sua questão, que a gente vai ter o prazer de ajudar, né? Sim, é sempre um prazer ouvir você, todo esse conteúdo que o Instituto Lado a Lado pela Vida faz, é para você que está nos assistindo e para você ajudar nessa missão de compartilhar mais conhecimento, fontes seguras, uma informação de qualidade em torno da nossa saúde como um todo. Então, muito obrigada e até a próxima.